Bom dia, segunda séries. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução de uma redação com a modalidade dissertativa argumentativa. Na aula anterior eu falei para vocês que a redação dissertativa argumentativa ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E que essa estrutura deve ser seguida em todos os tipos de redação. Deve ser seguida em todos os tipos de redação. Mas aqui nós estamos tratando da redação dissertativa argumentativa. Tá? Então vamos lá, fique atento. É o primeiro parágrafo que determina o desenvolvimento temático da sua redação. É no primeiro parágrafo, na aula anterior eu ainda falei com vocês sobre a questão do parágrafo, vocês tomarem bastante cuidado, porque o tamanho do primeiro parágrafo, que é legal que os outros parágrafos fiquem com a mesma quantidade de linhas. Eu falei, ainda citei para vocês 6 linhas, e 6 linhas assim, fica meio que muito apertado, tá? Para vocês fazerem todos os parágrafos com mais ou menos 6 linhas. Se você começar a introdução com 6 linhas, fica muito apertado para você. Depois, concluir o texto, que tem que ter no máximo 30 linhas, né? Então, a introdução de uma redação ela pode ser iniciada de diversas maneiras, mas cuidado para não ser muito longa. Caso a redação tenha um limite de 30 linhas, reserve cerca de 4 a 5 linhas para a parte introdutória. Tá? É na introdução de uma redação que o leitor é apresentado ao conteúdo que será desenvolvido nas outras partes do texto. Aqui eu coloquei da do texto, tá? Desconsidera esse daí, por favor, porque já está salvo em arquivo PDF. Como desenvolvimento e conclusão. É o momento em que se traz o leitor para dentro da narrativa e tenta aguçar a sua atenção, para que prossiga na leitura. Vocês lembram que eu falei com vocês que na introdução é importante que vocês já comecem uma introdução organizada com períodos curtos, tá? Orações curtas, períodos curtos. Quanto maior for o período, mais você corre o risco de se perder no desenvolvimento e na conclusão do seu texto. Então, quanto menor forem os períodos, menos chance você tem de errar. Tá? Menos chance você tem de errar. Então, é fundamental você ter cuidado. Tem que ser objetivo, tem que ser claro. Tá? Fazendo orações pequenas, curtas e objetivas. Curtas, objetivas, claras. Tá? Uma oração ligada à outra. Isso é o que a gente chama de coesão. Uma oração ela tem que ser ligada à oração principal para ter coesão dentro do texto. E para isso, nós disponibilizamos os conectivos, né? Os conectivos são as conjunções, tá bom? Então, bem assim, olha, bastante cuidado com o tamanho das orações, porque o tamanho das orações vai determinar a facilidade para você dar seguimento no seu texto, para ter clareza e facilidade para o leitor. Você tem que segurar o leitor logo na introdução, tá bom? A introdução de uma redação dissertativa argumentativa é a que mais importa para você no momento. Por quê, professora? Porque essa modalidade de textos, meninos, que é cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. O Enem cobra essa modalidade de texto e ainda, que também é uma prerrogativa do Enem, exigir a proposta de intervenção
no final, que é feita, né, que você coloca, faz essa proposta de intervenção lá na conclusão. Quando nós chegarmos na conclusão, a gente vai falar bastante sobre essa proposta de intervenção, que é uma forma de solucionar, um meio de solucionar o problema que você apresentou lá na introdução, tá? Através do tema da redação, você apresentou o problema lá na introdução. Então, é por isso que é importante a gente estudar, é importante hoje estudarmos essa modalidade de texto, texto dissertativo, argumentativo, porque é o que é cobrado no Enem, tá? Essa introdução deve ser mais clara possível, já disse isso para vocês, deve ser direta e objetiva, tá? Você vai direto no assunto e seja bastante objetivo. Ser objetivo é o quê? Tá? Orações curtas, orações pequenas, períodos pequenos, tá? Não fazer aqueles períodos enormes, para confundir a cabeça do leitor, tá bom? Apresente o tema e o enfoque que irá nortear sua redação. Então, se você começa logo pelo tema e apresenta logo na introdução, você já vai tomando um caminho para seguir no desenvolvimento da sua redação. Seja sucinto, evite rodeios. No primeiro parágrafo, que você deve iniciar sua linha de raciocínio para o leitor. Observação? No primeiro parágrafo, que você deve iniciar sua linha de raciocínio para o leitor. Então, no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo é o quê? A introdução, tá? É no primeiro parágrafo que você vai apresentar o tema proposto e a sua opinião, não mostrando, não usando em hipótese alguma a primeira pessoa do singular, porque aí o seu texto deixa de ser objetivo, passa a ser subjetivo, e você vai colocar no mínimo 2 argumentos e no máximo, meninos, 3. Porque eu já disse para vocês na aula anterior que a quantidade de argumentos que você coloca na introdução vai definir a quantidade de parágrafos no desenvolvimento. Pois para cada argumento que você coloca na introdução, você tem que fazer um parágrafo para esse argumento. Para cada argumento da introdução, um parágrafo no desenvolvimento. Então, quanto mais argumentos você colocar na introdução, mais parágrafos você vai gastar no desenvolvimento. Ah, professora, mas eu tenho inúmeras razões para provar a minha ideia, a minha tese, de que o que eu estou falando é o correto. Tem? Que legal! Isso demonstra que você já adquiriu bastante conhecimento, você é um grande leitor, leitora, né? Você é uma pessoa que vive constantemente no processo de comunicação que faz com que você desenvolva, mas você não vai poder usar todas as razões, todos os motivos que você tem para provar, todos os argumentos que você tem para provar que a ideia que você defende, se é contra, se é a favor, o porquê dessa ideia, você não vai poder usar todos. Porque se você usar todos, para cada que você usar, e aí a gente chama isso de argumento, para cada argumento vai ser um parágrafo. Tá? Então você vai fazer o quê? Você vai selecionar os 2 melhores argumentos, ou então, no máximo, os 3 melhores argumentos. Tá bom? Pensem comigo, meninos. Se você selecionar 3 argumentos, lá na introdução deu 6 linhas. Você selecionou 6 argumentos. 3 argumentos. Se na introdução deu 6 linhas, então, no desenvolvimento e na introdução deu 6 linhas, você selecionou 3 argumentos. Então, o seu desenvolvimento, para cada argumento um parágrafo, e aí cada parágrafo vai ter que ter mais ou menos 6 linhas.
tá? Então aí já só no desenvolvimento, na introdução já foram 6 linhas, no desenvolvimento 18 linhas, né? Porque 3 vezes 6, 18. E aí sobraram, então você já ocupou aí 24 linhas. E você colocou o título na sua redação. Então, já foram aí 25 linhas. E aí sobrou o quê? Então, se já foram aí 25 linhas, sobraram só 5 linhas para a sua conclusão. Porque o título, gente, ele conta como linha escrita. Se você não colocar título, e no Enem não precisa colocar título, mas se você colocar, vai contar como linha escrita, vai entrar dentro daquelas 30 linhas, tá? Que tem que ser no mínimo 7 linhas, no máximo 30. E aí, então, sobraram, então, 5 linhas para a conclusão. E eu falei para vocês, oh, mas professor, para dar 30 linhas, sobraram 5 linhas, tá? Dá para fazer? Depende, né? Depende da forma que você vai conduzir essa conclusão. Porque a conclusão tem a proposta de intervenção que você tem que fazer. Ou seja, você tem que fechar, né? Na conclusão você vai fechar a ideia trabalhada até então, né, no decorrer da sua redação, no desenvolvimento, e apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma forma de resolver o problema, tá? Logo na conclusão, tá? Isso é fundamental, essa proposta de intervenção, viu, meninos? Então, seus argumentos devem convencer o leitor de que a sua ideia está correta. O que evitar na introdução, meninos? É fundamental também eu falar com vocês sobre isso aqui. Olha, o que evitar na introdução? Desviar o assunto, isso contará ponto negativo na hora da correção. Desviar o assunto, isso vai contar ponto negativo na hora da correção, tá? Quando você desvia o assunto, você vai entrar na fuga do tema. E fuga do tema, você perde muito ponto na hora da correção da redação, tá? Evite iniciar o primeiro parágrafo com as mesmas palavras do título, caso você coloque título, tá? Escrever longos períodos, isso vai cansar o leitor. Então, jamais pense assim, quando você está produzindo texto, geralmente o aluno vai dizer, isso aqui está passando de bom. Pode estar passando de bom para mim que produziu o texto, para você que produziu o texto, e para quem vai ler o nosso texto, e para quem vai analisar, para quem vai avaliar o nosso texto. Será que está passando de bom? Será que quem vai analisar o nosso texto não tem uma linha de segmento, uma linha de pensamento, não tem uma forma, não tem não tem exigências a obedecer? Tem. Então a gente tem que causar logo na introdução o máximo de prazer possível, tá, meninos? Ao leitor. O máximo de prazer possível ao leitor, para que ele sinta vontade. Logo na introdução, você tem que segurar a atenção desse leitor, para que ele sinta vontade de ler o restante do seu texto. Tá? Eu vou parar esse vídeo para não ficar muito pesado para carregar no GR8 e volto com outro vídeo a partir do que evitar na introdução, para a gente poder discutir mais sobre isso, tá? Então, eu vou parar esse vídeo aqui e volto com outro vídeo, ok, meninos?